E a gente foi atrás de uma história que era um debate científico, um debate jurídico, um debate sobre princípios importantíssimo para a sociedade brasileira. E como eu já falei aqui outras vezes, ele acaba sendo sempre arrastado para a arena política no Brasil, que é o debate sobre aborto. O Olavo Soares fez uma matéria que já está no blog A Protagonista. Põe aí na tela, Júnior. E agora eu vou pedir que ele explique essa história para a gente. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Então é isso mesmo. O Podemos, o partido do senador e presidenciável Álvaro Dias, entrou com um pedido para ser amicus curiae na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto. No caso, o partido quer se posicionar contra essa descriminalização. Nessa requisição que apresentou o Supremo, o Podemos alega que não existe um consenso na comunidade científica sobre quando começaria a vida e que, por isso, existiriam riscos na execução do aborto. Outro argumento que o Podemos traz é que, segundo a Constituição brasileira, algumas normas estariam feridas caso houvesse a descriminalização do aborto. Esse assunto foi destacado na matéria Partido de Álvaro Dias pede ao STF para participar do julgamento sobre o aborto, que o blog Sempre Família, que é vinculado à Gazeta do Povo, publicou na noite de ontem. Amicus curiae é uma expressão do meio jurídico que quer dizer literalmente amigo da corte. Isso acontece quando uma pessoa ou uma entidade que não tem uma ligação direta com o assunto quer se manifestar, quer ser ouvida sobre um caso que está em discussão. Nesse caso do aborto, como você mesmo já mencionou no comecinho, o partido que iniciou a discussão é o PSOL, um partido que se mostrou favorável à descriminalização do aborto. O Podemos não tinha ligação direta com o tema, não estava envolvido diretamente no debate, mas pediu para ser ouvido e pediu para ser considerado nas discussões. Então, a partir desse processo, a gente poderia inferir que o Podemos é integralmente contra o aborto, que esse assunto vai ser uma bandeira da campanha do Álvaro Dias e dos outros candidatos do partido? Não, na verdade não. A gente conversou com a presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, e ela falou que não existe um consenso no interior da legenda sobre o tema. Podemos, ele tem uma lógica de causa. Eu tenho, por exemplo, dentro do Podemos, um parlamentar que defende a causa LGBT. E eu tenho pastores que defendem a causa da família. Estou dando um exemplo. Então, o movimento de causas, ele pode utilizar do Podemos para levar sua bandeira, quaisquer que sejam elas, desde que não estejam em conflito com os nossos princípios partidários. Esses princípios partidários que a deputada mencionou incluem temas como a ampliação da transparência na política e o combate ao foro privilegiado. Portanto, por tudo isso, não seria impossível a gente ver políticos do próprio Podemos defendendo a descriminalização do aborto e recebendo apoio do partido para isso. A deputada ainda emitiu a opinião de que ela considera a lei brasileira atual sobre o aborto correta. A gente lembra que, pela legislação atual, há 3 possibilidades de o aborto ser feito. Uma em caso de estupro, outra em caso de risco para a mãe, para a saúde da mãe, e o terceiro caso é quando o bebê sofre de anencefalia. Essa ação que o PSOL apresentou, o nome dela, o nome técnico da ação, é a DPF 442. A DPF quer dizer Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e é uma medida de controle de constitucionalidade. Essa ação está em tramitação no Supremo, sem previsão ainda para ser votada em plenário, e foi alvo de uma audiência pública no começo do mês, em que pessoas favoráveis e contrárias ao aborto foram ouvidas, Madeleine. Bom, e é uma questão que o nosso parlamento não decide nunca e que também não se toma a iniciativa de se fazer um plebiscito e ver o que é que a população brasileira acha sobre o tema. Ela está sendo definida ali no Supremo Tribunal Federal. Não sabemos se após essas oitivas todas isso vai a plenário, porque o que o Supremo coloca em plenário e quando, nem Deus sabe. Por exemplo, nós vimos agora essa entrevista da ministra Carmen Lúcia dizendo que acha os auxílios um absurdo, que não devia ter auxílio moradia de R$ 4.000. Ok, eu também acho, só que eu não sou presidente do Supremo. Quando ela tomou posse, já tinha o auxílio moradia de R$ 4.000, que só existe por uma liminar do ministro Fux. Em 2 anos ela não botou no plenário. Ela tem a prerrogativa de chegar e botar, hoje vocês vão decidir aqui, todo mundo vai dar a cara a tapa, quem votou para isso ficar, quem votou para isso sair.
Não fez em 2 anos. Aí vai lá e dá entrevista que é contra. Então, essas coisas deixam a população muito desconfortável, porque ninguém diz realmente qual é a sua opinião nessas histórias, né, Olavo? Exato, Vanessa, você definiu muito bem. Esse caso do aborto é bem emblemático nesse sentido também, né? Porque, assim, a gente tem, por exemplo, o PSOL, que tem uma clara, o deputado Bolsonaro também tem uma posição clara. De resto, os políticos ficam meio no mesmo, né? Ninguém enche a boca para dizer que é a favor, que é contra. Aí quando a pessoa fala que é a favor, mas veja bem, ou quando é contra, mas também veja bem, aí fica difícil, né? Aí acaba sendo caindo na mão do Supremo, e o que talvez não seria o mais correto. Afinal, a gente tem deputados e senadores que foram eleitos para cuidar desse tipo de coisa. Bom, enfim, essa matéria já está no blog A Protagonista. O pessoal aí da moderação do YouTube já colocou o link para vocês. Olavo, valeu, um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã.